Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Compartilibras. Eu sou o professor Jean Carlos e essa é uma série Aprendendo Libras de Forma Prática. Antes de continuar o vídeo, curta, comente e compartilhe com seus familiares e amigos. Vamos começar? Olá pessoal, estamos em mais uma aula no nosso projeto Libras nas Mãos. E hoje como tema nós temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e também começaremos hoje com a nossa hora da atividade. Assim como nas línguas orais, a língua brasileira de sinais também tem o seu sistema pronominal. Na língua portuguesa, por exemplo, que é a nossa língua, nós somos sabedores que nós temos o eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Na língua brasileira de sinais, também há a sua forma pronominal de marcar pessoas. Eu, você, ele ou ela, vós. Então existe uma forma para isso. E é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Pronomes pessoais. Na língua brasileira de sinais, também há uma forma de representar as pessoas no discurso. Ou seja, nós temos um sistema pronominal. Porém, nós usamos algumas configurações de mão para poder determinar o que é singular e o que é plural. Porém, na configuração de mão, nós temos também um determinado movimento que define se próximo do meu corpo ele me inclui, longe do meu corpo inclui algumas pessoas e um pouco mais distante, pessoas que estão distantes do discurso ou de onde eu tenho que representar. A configuração de mão para o singular é essa. A única coisa que muda é a orientação. Se é para frente, se é para trás, ok, se é um pouco mais distante do meu corpo. Como é que funciona isso, professor? Vamos ver um exemplo. Eu. Você usa essa configuração e aponta para você. Eu. Você. Ele. Como vocês já sabem, quando nós usamos em algumas palavras o arroba, como você vê representado aqui, é para não definir gênero. Isso vai depender, mas professor, como é que eu vou saber se é masculino ou feminino? Como é que eu vou saber se é homem ou se é mulher? O próprio discurso, ele te leva para isso. O próprio discurso, você consegue visualizar se ele está falando do masculino, do homem ou da mulher ou do feminino. Então, eu, você, no caso, aponte para você, ele ou ela, se caso a pessoa esteja no mesmo ambiente que você. Então, você aponta para ele ou para ela, que obviamente o surdo ou a surda ou a pessoa que está, que é usuário da língua brasileira de sinais, vai entender que você está falando dela, dele ou dela. Ela. Já no plural, a configuração de mão, ela muda conforme o número de participantes ou conforme o número de pessoas. Aí a gente muda a orientação e o movimento conforme a pessoa do discurso. Por exemplo, nós temos vários tipos aqui de configuração de mãos. Nós temos essa configuração de mão que nós já vimos no singular, porém ela tem um determinado movimento que pode me incluir como pessoa do discurso ou não. E nós temos nós temos 2, 3, 4, dependendo do número de pessoas que há no discurso. Ele pode ser também vós, certo? Ou se está junto de mim somos nós, ou vocês, vocês 3, vocês 4. A direção da mão e do olhar, ela é determinante para o significado do sinal. Você, quando usa o português para falar de alguém, dele ou dela, você não chega e diz, ela, essa pessoa está aqui, né? Vamos dizer que ela esteja nessa direção. Você não vira a sua cabeça para dizer que é ela ou ele. Você geralmente olha para quem você está discursando ou querendo dar esse referencial. Ou você não diz assim, ele aponta para o outro lado. Na língua brasileira de sinais, nós já batemos várias vezes na mesma tecla
E nós ensinamos o quê? Que a língua de sinal é visual, então você tem que andar junto à sua expressão, o seu olhar e a sua sinalização. Eu não posso falar você e virar o rosto, porque eu não vou estar... O sinal ele vai perder o sentido. Então tem que ser eu, você, ele ou ela. Então, nós dois. Olha a configuração de mão como muda. Nós dois. Vejamos o exemplo. Nós temos eles dois, certo? Tem o número 2 aqui. Então, eles dois, quando são 2 pessoas. Ou eles 3, quando são 3 pessoas. Ou eles 4 também, quando são 4 pessoas. Mas, professor, quando são mais de 4 pessoas? Nós fazemos eles ou elas, no caso, certo? Quando eu utilizo nós 3, por exemplo, então eu vou dar uma volta lá nos 2 e encosto um pouco a mão em mim. Então eu estou sinalizando, eu estou me colocando dentro do discurso. Eu não posso fazer nós 3 assim, porque quando eu afasto a mão do meu corpo, eu estou dando a entender para a pessoa surda que são eles 3. Quando eu coloco próximo a mim, nós vemos o quê? Nós estamos vendo aqui que somos nós 3. Se eu deixo longe do meu corpo, eu estou sinalizando que são eles 3 ou eles 4. E aí nós temos eles, certo? Se está um pouco mais longe, então são aqueles. Entenderam? Eles, aqueles. Vamos lá mais um exemplo. Nós dois. Nós dois. Ok? Eu e a pessoa que estamos juntos. Se for eu e você que está aí na tela. Nós dois. Ok? Se tiver mais uma pessoa aqui na minha lateral e contando com você, nós 3. Eu estou circulando porque a mão passou próximo à sua direção. Ok? Quando eu falo, por exemplo, todos nós, eu já me incluo. Todos nós, ou nós, na verdade. Nós. Quando é todos nós utilizamos dessa forma. Nós utilizamos a mão próxima ao nosso corpo. Olha a configuração de mão aqui. Nós. Olha só a volta que a gente dá aqui. Nós. Certo? Todos nós. Todos nós. Entenderam? Vamos seguir em frente. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, em Libras, estão relacionados às pessoas do discurso e aos objetos de posse. Está relacionado a você, a mim, a eles, ok? E também aos objetos a quem pertence, esses objetos pertencem. Também não possui marca de gênero, não se diz se é masculino ou feminino, a não ser que o contexto exija isso de você. Mas uma vez a direção do olhar e da mão, eles são importantíssimos para a significação do sinal. Essa configuração de mão assim, certo? Ou então é essa configuração de mão, se lembra da letra P, da letra H, da letra K, ok? Olha a configuração de mão, certo? Dessa forma. Então, note que para sinalizar os pronomes possessivos plurais, usam-se os pronomes pessoais apropriados, certo? Se são para 2, se são para 3, se são para eles, se são para aqueles, mas nós usamos os pronomes de posse, certo? Apropriados. Vamos ver como é que isso funciona no exemplo. Olha só. Meu, ok? Meu, como você vê na sinalização, meu, certo? É meu. Então nós damos uma determinada ênfase. Se você observar a diferença da expressão facial da figura 1 para a figura 2, ela é bem diferenciada. Esse aqui é uma possessão mesmo. É meu, ok? É meu. É meu. É meu. Então existe uma diferenciação da forma como a gente faz com a expressão facial.
Já já vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor como é que funciona a questão desse meu para esse meu. Olha só. Seu, teu, olha só. É teu, certo? Eu e você que está do outro lado da tela. Teu, teu, certo? Se a pessoa está um pouquinho mais distante, a gente usa seu, certo? E a gente alonga um pouco o braço e também alonga a sinalização. Seu, ok? Percebam que o meu tronco está aqui, eu estou fazendo dessa forma. De frente comigo, eu uso seu, quando é referente a você. Se eu quiser dizer teu, é um pouquinho mais distante. Agora, se eu quiser dizer dele, então eu já uso um pouco mais da lateral do meu ombro aqui, ó. É dele, certo? É dele. A casa é sua. A casa é tua. A casa é dele. Ok? Vamos lá. Então, vejamos alguns exemplos. Quando eu digo que essa caneta, por exemplo, essa caneta é minha, eu utilizo é minha, certo? É minha caneta. Agora vamos ver com relação a, não que pessoas sejam propriedades. Por exemplo, geralmente quando na linguagem brasileira de sinais, quando eu me refiro, por exemplo, meu filho, certo? Minha esposa, é minha esposa, certo? Meu marido, meu marido. Minha casa, minha casa ela já funciona, certo? Dessa forma, é minha casa, ok? Mas se você estiver num momento de uma conversação e você sinalizar dessa forma ou dessa forma, dependendo do contexto, o surdo vai entender a forma como você está sinalizando. Por exemplo, quando eu me incluo, retornando só um pouco com relação à sinalização, que ela funciona próximo do corpo, certo? Quando nós temos pessoas em um mesmo ambiente, certo? Então, se eu usar uma determinada frase, se eu for utilizar de uma determinada frase, por exemplo, todos nós vamos viajar. Então, eu vou dizer que todos nós, olha só, todos nós, certo? Todos nós vamos viajar. Todos nós vamos viajar, certo? Então, para mudar a flexão do verbo, por exemplo, eu já uso nós viajaremos. Nós viajaremos. Nós dois viajaremos. Às vezes a gente pode perguntar, eu viajei com um grupo de pessoas. Aí a pessoa, quantas pessoas? Eu e mais duas pessoas. Eu e mais duas pessoas. Professor, como funciona? Então, se for, vamos dizer que só tenha 5 pessoas no recinto, eu vou poder fazer isso aqui? Não, você não poderá fazer isso aqui. Você fala, nós, aí marca o numeral 5, ok? Nós, 5. Então, vocês, 5. Entendido? Então, só recapitulando, vamos lá. Para o singular, eu uso essa configuração de mão e utilizo o espaço para mim, para você, para ele, certo? Para aquele. Se eu tiver que utilizar para mais de uma pessoa, eu já utilizo mais de um dele. Por exemplo, ou seja, seria essa configuração de mão. 1, 2. Nós dois. Nós três. Ok? Nós 4. Se eu tiver que incluir você, todos nós. Ok? Ficou entendido? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo do nosso amigo e professor Max Juan, que também faz parte desse projeto, para vocês terem uma interação maior com uma pessoa surda, explicando como é que funciona a sinalização de pronomes pessoais e de pronomes possessivos. Ok? Vamos dar uma olhadinha no vídeo agora.
Ok, gostaram do vídeo? Então, esse foi o professor Max, a qual vocês já conhecem. Então, vocês observam que quando uma pessoa surda ela sinaliza, a direção do olhar dela é uma coisa mais profunda. A intensidade da forma como é sinalizada, ela flui muito mais e também determina muito o significado do sinal. Ok? Vídeo já visto, aula dada, agora nós vamos para o quê? Para a hora de nossa atividade. Professor, mas como é que nós faremos essa hora da atividade? A partir de agora, eu vou passar uma atividade para você e na aula seguinte você me entrega ela num papel com o seu nome, com a data que você fez, o registro dessa atividade. Então, para a nossa primeira atividade, vocês terão que levar para a sala de aula, vocês vão transcrever e entregar para mim como professor ou para a professora a seguinte sinalização. Eu vou sinalizar algumas coisas aqui, eu vou sinalizar 10 frases para você e você vai enumerar 1, 2, 3, 4, 5 até o número 10. Então, frase 1, aí eu vou sinalizar. Frase 2. Só que a partir de agora, quando eu começar a sinalizar, eu não vou mais falar. Eu só vou fazer 1 e faço a sinalização. 2 e faço a sinalização. Para que você possa memorizar tanto a numeração, os numerais, e também dar uma treinadinha naquilo que você já aprendeu. Só uma observação. Na hora que você for escrever, você escreve no português mesmo, correto? Eu vou fazer uma frase que você sabe que o sentido, às vezes, da frase em Libras, ela sofre uma alteração. Porém, você vai transcrever ela em português. Por exemplo, em Libras, eu não faço da mesma forma como em português. Em Libras, se eu for escrever, eu dirijo um carro, em Libras é assim, eu, carro, dirigir. Não existe essa diferença. Eu comi bolo. Eu comi bolo em português, mas em Libras como é que fica? Olha a diferença. Eu, bolo, comer. Então é totalmente diferente. São sinais que vocês já sabem, são sinais que nós já usamos dentro do espaço de sala de aula. Então vai ser bem facinho para você. Então vamos lá começar? Ok? Não esqueça que a partir de agora eu não vou mais falar e não esqueça de colocar o seu nome, colocar a data e entregar em sala de aula para o professor. Vamos lá?
Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.